Você provavelmente está treinando com a carga errada, não porque você é fraco, mas porque a ciência mudou tudo o que achávamos saber sobre peso, intensidade e resultado. E a maioria das pessoas ainda não ficou sabendo. Nós analisamos 65 estudos científicos sobre carga e intensidade no treinamento de força. Não um artigo, não uma opinião de influencer. 65 pesquisas revisadas por pares, com milhares de participantes, para trazer para você o que a ciência realmente diz sobre como treinar. Vem comigo. Primeiro, o que os cientistas concordam. E olha, isso por si só já vai mudar como você pensa sobre o seu treino. A hipertrofia muscular, o crescimento do músculo, não depende tanto da carga quanto a gente sempre acreditou. Treinar com 30% da carga máxima ou com 85% produz ganhos similares de massa muscular, desde que o esforço seja real e o volume seja adequado. Agora, força máxima é outra história. Para aumentar o quanto você levanta de verdade, cargas pesadas, acima de 70% do seu máximo, são claramente superiores. A ciência é bem consistente nisso. E tem mais um ponto de consenso que vai te surpreender. O comprimento do músculo durante o exercício importa muito mais do que a carga em si. Exercícios feitos com o músculo mais alongado, como tríceps na polia acima da cabeça ou panturrilha com maior amplitude de tornozelo, geram hipertrofia substancialmente maior. Isso é novo, é sólido e quase ninguém fala sobre isso. Agora, o que ainda divide os pesquisadores, porque a ciência honesta admite quando não tem certeza. A primeira grande briga é sobre treinar até a falha muscular. Os estudos se contradizem. Em cargas leves, ir até a falha parece necessário para recrutar todas as fibras musculares. Em cargas altas, parar antes da falha funciona igualmente bem, com muito menos fadiga acumulada. Ou seja, a resposta depende de como você está treinando. A segunda controvérsia é sobre amplitude de movimento. Durante décadas nos ensinaram que amplitude completa é sempre melhor. Mas estudos recentes mostram que amplitude parcial, desde que feita na fase alongada do movimento, pode ser superior para a hipertrofia. É contraintuitivo, é polêmico e ainda está sendo debatido. E a terceira é sobre periodização. Modelos diferentes, como linear, ondulatória ou em blocos, parecem produzir resultados parecidos quando o volume total de treino é o mesmo. A estrutura importa menos do que a consistência. Top 3 achados 60. Aqui estão os 3 achados que mais me impressionaram nessa análise toda. Número 1. Carga baixa funciona para hipertrofia. Isso não é permissão para moleza. É liberação para quem tem limitação articular, está voltando de lesão ou simplesmente não tem acesso a cargas pesadas. Desde que o esforço seja real e o volume seja suficiente, o músculo vai crescer. A ciência diz isso com clareza. Número 2. O comprimento muscular é a variável mais subestimada do treinamento. A posição em que você faz o exercício pode valer mais do que a carga que você coloca no aparelho. Exercícios que alongam o músculo ao máximo, como o stiff com maior amplitude, o pullover ou o crucifixo na posição mais aberta, ativam mecanismos de crescimento que cargas altas em posições curtas simplesmente não ativam da mesma forma. Isso muda a lógica de seleção de exercícios completamente. Número 3. Volume é rei. Os estudos mostram que 32 séries semanais por grupo muscular superam 16 séries em ganhos de espessura muscular em pessoas já treinadas. Não é carga, não é técnica mirabolante. É quanto trabalho você acumula de forma consistente ao longo da semana. Volume, recuperação e progressão. Essa é a fórmula que os dados mostram repetidamente. Então, o que você faz com isso amanhã na academia? 1. Se você treina com cargas leves, não mude por enquanto. Ajuste o esforço. Chegue perto do seu limite em cada série. 2. Revise a escolha dos seus exercícios. Prefira versões que alongam mais o músculo. Tríceps acima da cabeça em vez de tríceps paralelo no banco.
Panturrilha com maior amplitude. Elevação lateral com cabo em vez de halter. 3. Pare de obcecar com o quanto você levanta e comece a monitorar quantas séries de qualidade você faz por semana por grupo muscular. Esse número vai te dizer mais sobre seu progresso do que qualquer PR. E 4. Se sua carga é alta, você não precisa ir até a falha em toda a série. 2 a 3 reps antes do limite já é o suficiente para crescer, com muito menos desgaste. Conclusão, PLAES, CTA 20is. A ciência não está dizendo para você treinar menos ou parar de se esforçar. Ela está dizendo para você se esforçar de forma mais inteligente. 65 estudos apontam para o mesmo lugar. Consistência, volume e posição do músculo valem mais do que ego no peso. Se esse conteúdo mudou alguma coisa na sua cabeça, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer continuar acompanhando a ciência do treino sem enrolação, me segue. Tem muito mais vindo por aí.